Capítulo 54. 2. A cadeia de montanhas está queimando. Ada. Eu cafunesei o redemoinho da cabeça da Farnese violentamente. Apesar de a Farnese ser uma garota que havia colocado suas emoções no fundo do abismo do seu subconsciente, o redemoinho da sua cabeça era bom de apertar. Farnese se contorceu balançando os braços devido ao meu comovente cafuné divino. Ficar tentando se gabar depois de capturar um mero par de paredes. Senhor. Eu te disse que eu odeio que me aperte aí. Há um ranking até mesmo entre os maiores indivíduos que deixaram seus nomes na história. Já que você nasceu como uma heroína, você deveria estar almejando para ser a segunda maior personagem da história, então por que você está satisfeita humildemente com uma simples fortaleza? Para começar, aprenda como falar direito com a lápis. Depois disso eu vou te dar uma posição apropriada neste ranking. Entendido? Eu compreendo, senhor. Farnese se encolheu. É natural as pessoas precisarem aprender a serem modestas. Antes de avançarmos para a Fortaleza Branca, eu dei uma olhada no nosso exército junto a lápis. Mascates e cafetões se espalharam pela área comercial abaixo das muralhas. Para evitar mesmo que um pouco do vento do inverno, as pessoas se aproximaram o máximo possível da muralha. Eles pareciam com moluscos que se grudavam às pedras no fundo do oceano, e o cheiro estranho que vinha do mar também estava emanando deles. Eu falei: vamos. Eu quero observar como as pessoas vivem as suas vidas, porque Vossa Alteza viria aos becos onde as pessoas humildes moram. Lápis abaixou a cabeça. Eu queria ver, só por isto. Esta serva teme que a pureza de Vossa Alteza seja maculada. Pare de reclamar e migué. Eu andei pelo simples mercado. Os demônios me olharam de longe. Quando eu olhava para eles, todos, sem exceção, estavam vestindo trapos e com sujeira espalhada no rosto. Abaixo da muralha, crianças goblins estavam jogando pedras nos corpos dos humanos. Parecia que elas estavam imitando o jogo que as bruxas estavam jogando antes. Quando eu me aproximei, os pais apareceram rapidamente e levaram as crianças para longe às pressas. Eles já haviam estabelecido seu próprio mundo aqui. Parece que em apenas um dia eles criaram seu próprio mundo em um local longe de suas casas. Este povo. Deveríamos perseguir os que fugiram e interrogá-los. Está tudo bem. Não haveria ainda mais fugas se você os interrogasse? Se houver ainda mais fugas, não começaria um ciclo vicioso. Deixe-os assim mesmo. A vitalidade que eles tinham para conseguir estabelecer seu próprio mundo por conta própria era simplesmente desagradável para mim. Corpos queimados de humanos estavam pendurados em cordas na muralha. Abaixo dela, os demônios estavam esfregando seus corpos magros uns contra os outros. A carne queimada até ficar negra dos corpos e a pele fina e seca das pessoas deveriam ao menos estar um pouco separadas entre o que estava vivo e o que estava morto, mas ainda assim, parecia que a vida e a morte não eram separadas neste mundo deles. Mas de qualquer forma, eu não desconhecia o fato de que esta dificuldade de distinguir uma da outra era o que consistia a vida e a morte. Meu pai morreu na prisão. Foi um ataque cardíaco. Ele tentou escrever algumas linhas para ser o seu testamento, mas morreu antes de conseguir escrever uma sequer. Este foi o testamento do meu pai. Eu amassei o papel e o coloquei no bolso. Minhas mães e irmãs correram até mim e perguntaram se meu pai havia deixado um testamento. Eu lhes disse diretamente: não tem nenhum testamento. Em vez disso, ele deixou uma herança. Dezenas de trilhões de wons estavam nas mãos delas. Antes da grande batalha mortal que aconteceria durante o funeral dele, elas estavam pulando de alegria. Jovem mestre! Muitíssimo obrigado, jovem mestre, minhas mães diziam e abaixavam a cabeça. Minhas irmãs me chamavam respeitosamente de irmão mais velho e se curvaram profundamente. As pessoas que haviam planejado o meu sequestro também estavam entre elas. Já que esta era uma família que tentou matar o seu jovem mestre e irmão mais velho, não teria problema algum caso eu abandonasse essa família. Eu ri. Tentem viver o mais agradavelmente quanto puderem.
Eu vou assistir o quão bem vocês vão se virar. E com isso, eu tentei me esconder do mundo, mas ainda assim, outro mundo acabou aparecendo sem que eu quisesse. Agora eu não sabia dizer se o mundo era louco, se eu era louco, ou se tanto eu quanto ele éramos loucos. Além disso, era um mundo que seria destruído caso eu o ignorasse, era um mundo que tudo, incluindo os demônios, se atracando na parede como moluscos, lápis e farnese, tudo desapareceria. Havia certa intenção maliciosa envolvendo o fato de que alguém que havia desistido do mundo, como eu, recebeu um mundo que seria destruído. Esta era a intenção de Deus. Eu perguntei: este é o objetivo dos céus? A hipótese mais plausível era que tudo isso era uma piada de mau gosto do meu pai para que ele pudesse arruinar a minha vida mais uma vez. Já que não há Deus, intenção divina, ou até mesmo meu pai neste mundo, tudo dependia do meu ponto de vista sobre essa situação. Muito bem então. Eu vou fazer um grande estrago. Eu salvarei o mundo dessas pessoas, e depois de resgatar este mundo, só então eu vou pensar bem se decidirei cuidar das pessoas, comandá-las, ou me tornar um lorde gentil. Mas por enquanto, resgatar o mundo é a maior prioridade, não? Mesmo que centenas de milhares de pessoas morram na guerra, este sacrifício não é melhor do que ter o mundo inteiro aniquilado. Vossa Alteza. O clima está gélido. Por favor, volte para dentro e descanse um pouco. Eu virei a cabeça. Aqui, ao meu lado, estava a garota que havia se tornado uma das razões para eu salvar este mundo. Você está com frio? Esta serva está bem. Esta subordinada já dormiu a céu aberto em dias mais frios do que este. Eu também estou bem. Nós não vamos ficar separados quando formos à guerra amanhã. Eu quero ficar junto com você mais um pouco. Quando Vossa Alteza diz esse tipo de coisa, a sua língua não se revolta pelo quão nojento estas palavras soam. Lápis olhou para mim como se estivesse encarando um inseto. Às vezes esta vassala fica estupefata com o comportamento de Vossa Alteza. Por favor, tenha mais discernimento. E como eu viveria sem você? Sendo alguém que viveu até hoje muito bem sem esta serva, Vossa Alteza realmente se preocupa à toa. Você não teme o fato de que eu vou continuar vivendo bem mesmo que você desapareça completamente? Se possível, não morra. Tenha cuidado, tenha muito cuidado. Valorize mais a sua própria vida do que a minha. Você é o último resquício de sanidade da minha mente. Lápis deixou escapar um suspiro. Esta subordinada sempre fez parte do grupo de indivíduos que se preocupa unicamente consigo mesmo. Não se preocupe, Vossa Alteza. A sua preocupação é difícil de se lidar e é desconcertante de se escutar. Por favor, mantenha em mente a sabedoria necessária para manter os nossos corpos próximos, mas nossas mentes a uma distância apropriadamente longa. Sim. É assim que deve ser, não é? Lápis e eu seguimos em frente, andando junto à muralha. Agora que eu parei para pensar nisto, nós nunca tivemos a chance de desfrutar de um encontro. Sendo assim, este era o nosso primeiro encontro, e de todos os locais no mundo, o do nosso passeio romântico era uma muralha com um monte de corpos pendurados nela. Mas que tipo de encontro elegante é esse? Seja atmosfera romântica ou qualquer outra coisa, não havia nada de decente aqui. A cordilheira de montanhas que se estendia ao longe, a muralha que se conectava em segmentos, as cordas que penduravam os corpos, e o testamento que meu pai não conseguiu escrever. Como uma estrada que acabava no meio do caminho, parecia que tudo estava pregando melancolicamente que todos acabariam da mesma forma. Já que este passeio romântico parecia combinar bem com nós dois, eu ri baixinho. Lápis me olhou como se eu fosse estranho. No caminho pelo qual já havíamos passado, os jovens goblins reuniram-se mais uma vez. Eu pude escutar o som de pedras batendo na muralha. Ouvindo atentamente, a pontuação total do jogo deles foi 3.